Digo, porém, versículo 16, Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Está falando do Espírito Santo. É uma guerra muito forte entre a nossa alma e o nosso corpo contra o nosso espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Interessante que eles vivem junto, mas existe um nível de batalha que a gente enfrenta dentro da gente, entre alma e espírito. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, que é aqui que começa a ter sintomas, falando tanto dessa época de sintoma, né? Aqui que se começa a ter sintomas que não agrada a Deus. Olha aí, porventura seja do vosso querer, mas se sois, vamos ler o 18 junto, irmãos, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ele deixa bem claro, ponto final. Agora vamos ali descer um pouquinho, vamos ali para o 25, vamos ler junto? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga amém por isso. Irmãos, esta manhã, Deus tem falado comigo essa semana muito sobre andar no Espírito. Eu tenho buscado a Deus, em todo momento Deus tem falado andar no Espírito, andar no Espírito, andar no Espírito. Tenho lido, tenho buscado, tenho entregado meu coração nesse sentido, buscado pessoalmente me entregar mais ao Espírito. E nesse domingo, ambos os momentos, agora de manhã ou à noite, eu quero meditar sobre isso, sobre andarmos no Espírito. Esse é um plano de Deus para nós, diga amém. Andarmos no Espírito. E como é um desafio para nós andarmos no Espírito. Não apenas a ideia de andar, é uma ideia de constância, né, irmãos? É uma ideia de permanecer. É uma ideia de uma jornada, não é uma ideia de se colocar no Espírito. Porque um ambiente como esse, de glória, de manifestação de unção, de poder, de graça de Deus, nos conecta ao Espírito. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós que o desejo de Deus é que andemos no Espírito, que aquilo que recebemos agora, venhamos manter, que seja constante, que seja uma caminhada com o Espírito Santo. É muito legal quando o apóstolo Tiago fala em capítulo 1 e capítulo 2 de Tiago, como vencer provações no Espírito. Tanto que ele diz assim, num determinado momento, que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. O que o apóstolo Tiago deixa para nós? Andar no Espírito não é uma coisa ou uma jornada curta, mas o negócio é de longa duração. Porque ele diz assim, você entra no Espírito, anda no Espírito, suporta a perseverança no Espírito, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, você recebe a coroa da vida. Andar no Espírito, irmãos, não é uma coisa que nós vamos viver por uma temporada. Andar no Espírito não é algo que nós temos que trazer como alvo apenas para 2021. Andar no Espírito deve ser a vocação da nossa vida daqui até a volta de Cristo. Quando eu leio o apóstolo Paulo, eu vejo muito ele relatando o momento da dificuldade, o conflito entre o homem interior e o homem espiritual. Nós vamos ler mais um pouco sobre isso. Mas quando eu vou para o apóstolo Tiago, eu vejo que ele complementa a visão de Paulo, dizendo que esse conflito é momentâneo, mas será para sempre, até Jesus voltar. E pensando na relação entre apóstolo Paulo e apóstolo Tiago, não é motivo para nós nos assustarmos, mas é motivo para nós nos encorajarmos a andar com Deus. Teve um homem que a Bíblia diz pouco sobre ele, mas diz tudo. Enoque. Enoque, qual que era a característica maior de Enoque? Andava com Deus. Se fala mais sobre Enoque? O mínimo, mas se fala tudo. Andar com Deus, irmãos, é tudo. Grave isso no teu coração. Andar com Deus é tudo. O que vai mudar a minha vida e a tua vida é a qualidade na caminhada com Deus. Não é falar de Deus, não é ouvir de Deus, não é cantar para Deus. O segredo de Enoque foi que ele andou com Deus. E o apóstolo Paulo, ele é muito sincero. Eu vejo esses textos do apóstolo Paulo como um exame de raio-x. Você consegue ver lá dentro.
ele começa a mostrar o coração dele. E começa a mostrar que mesmo sendo um homem espiritual, de êxito, de vida com Deus, tinha suas crises. Quero dizer para você, querido, que a unção que você tem não impede de você viver as crises de quem você é. Se você for pegar grandes homens de Deus, os grandes homens de Deus, eles tinham crises interiores, eles tinham conflitos, tinham batalhas dentro de si que precisavam vencer todo dia. Não é problemático você ter uma crise. O problemático é a gente não saber administrá-la. O apóstolo Paulo diz assim: eu tenho minha crise. Tem momento que eu estou aqui, está difícil de fazer o que o Espírito manda, mas eu sei que o que o Espírito manda é o correto. Os grandes heróis da fé. Por que eles se tornaram heróis da fé? Por causa da ausência de crise de identidade interna? Não, porque eles conseguiram administrar e sustentar a voz do Espírito no seu coração. Ou você acha que o apóstolo Paulo, que não casou, nunca teve vontade de ter uma mulher para estar ao lado dele? Ou você acha que os homens grandes heróis da fé nunca tiveram a vontade de dar uma olhadinha do lado do foco para ver se não tinha alguma coisa boa do outro lado? Mas assim como Deus levanta homens, irmãos, e usa situações espirituais para ativá-los, hoje Deus levantou a igreja cheia do Espírito Santo para ser ativada na fé. E com a fé ela vai conquistar, e ela vai andar no Espírito, e vai satisfazer a vontade do Pai. Há uma outra análise que eu quero deixar para nós, antes de nos aprofundar no apóstolo Paulo. Essa semana eu estava fazendo uma análise de 2 textos. Esse que nós vamos meditar hoje, de manhã, é a vida do apóstolo Paulo, no sentido de andar no Espírito. E eu estava pensando um pouco sobre a sarça ardente de Moisés. Você percebe que a sarça representava o Espírito Santo, que foi por causa daquele sinal que aquele homem foi ativado para o propósito de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é a nossa sarça que arde, que nos ativa para um propósito de Deus. E você percebe que Deus, até fazendo uma analogia que eu terminei o domingo passado, Deus falou para Moisés: olha a sarça. Deus estava falando para ele: olha, porque tem algo que está fora de você, que vai manifestar vida dentro de você. Quando você vê o apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou para ele: olha aquilo que está dentro de você, porque aquilo que vai ativar a vida de você, dentro de você já está dentro de você. Você crê nisso? Você percebe que a sarça era algo externo que ativou o interno de Moisés? E o poder do Espírito Santo é algo que já está dentro de nós, irmãos, que vai ativar o poder de Deus e a força para andarmos com Deus? Quer dizer que a gente não precisa de uma sarça. Quer dizer que a gente precisa de uma Shekinah de Deus, uma glória de Deus que se manifesta para ativar aquilo que já está no meu e no seu interior. Prova disso foi a palavra do Senhor Jesus: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, tem uma fonte dentro de nós que pode por hora estar seca, mas a partir do momento que a gente crê, ela começa a jorrar água. E eu profetizo que nesta manhã há uma água que está sendo jorrada dentro de você, há uma fonte do Espírito Santo, há um poder de Deus, há uma glória manifesta, há uma revelação da presença gloriosa de Deus que te ativa para andar no Espírito. Glória a Deus. Andarmos no Espírito, irmãos. E quando andamos no Espírito, a gente celebra a vida no Espírito. A gente celebra a vida no Espírito. E essa vida no Espírito me deixa o entender que para nós andarmos, nós precisamos conhecer a linguagem. É isso que Deus falou comigo essa semana. O Senhor me fez uma pergunta numa conversa com Ele. Falou assim: quando você esteve em alguns outros países, qual foi a sua maior dificuldade? Aí eu dei várias respostas na oração. Falei: Deus, foi a comida, foi isso, foi o frio, naquele país foi o calor. Aí o Senhor falou: não, responde mais. Sabe aquele professor? O Espírito Santo é assim quando a gente fala com ele, irmão. Ele vai nos ensinando, ele quer tirar de nós as revelações. Por quê? Porque ela já está dentro de nós.
Não é assim? Você crê nisso? Que existe uma unção de revelação sobre nós? O Espírito Santo quer ativar isso a partir dessa manhã na sua fé, e este ano de 2021 será tremendo. Falei, Senhor, me mostra o que é. Aí eu comecei, teve muita conversa com o Espírito Santo. Aí uma hora eu falei, lembrei, Senhor, eu tive muita dificuldade quando eu estive na África, porque andamos por vários lugares com o dialeto, com a linguagem. Aí me ativou a fé. Ele falou, é isso. A minha igreja não consegue andar comigo porque não consegue entender a minha linguagem. Isso é tremendo, irmãos. Quando a minha igreja conhecer a minha linguagem, eles vão caminhar comigo porque minha voz vai falar o coração deles. E o coração deles não vai se inclinar a outra voz porque eles vão conhecer a minha linguagem. Isso é muito tremendo. O Senhor me fez lembrar de uma vez que eu fui pregar naquela ida à África, e fomos pregar numa região num domingo de manhã como esse. E chegamos na região, a maior dificuldade não era arrumar o pregador estava eu lá, e a igreja estava lá. Era arrumar alguma intérprete que conhecia o português para traduzir para o dialeto deles. Eles conseguiram uma moça que era missionária, acho que da Jocum, que estava numa outra região da África, e ela tinha estudado português. Essa mulher era latina, mas conhecia um pouco do português, e ela foi traduzir. Conversamos meia hora antes, se conhecemos na sala do pastor, para você ter ideia. Eles me apresentaram, ela chegou de viagem, acho que no sábado à noite, dormiu na casa de uma irmã, foi no domingo de manhã para me traduzir na ocasião, e o pastor falou, olha, esse aqui é o pastor que vai pregar, tal, e esse aqui, tal. E me colocou meia hora antes de conversa com ela, e eu comecei a falar meu português. Ela falou assim, fala um pouquinho, eu vou tentar traduzir, e na hora a gente vai ver o que vai sair. O Espírito Santo fez algo poderoso ali, porque aquela igreja, irmãos, era uma igreja que o culto começava às 11 da manhã, lugar muito frio, não dava para o povo chegar às 9h30, 9 horas, começava às 11. O louvor dos caras ia até 12h30, pastor Jorge. E a palavra começava 12h30 e até 2h da tarde. Pensa, eu estava num país precisando de uma intérprete que não me conhecia, e a igreja era uma igreja que tinha pegada de palavra de 1h30 de domingo. E eles terminavam 2h com almoço, celebrando, dançando e almoçando junto à igreja. Todo domingo tinha esse costume. E eu falei, meu Deus, que coisa maluca, eu estou aqui, vivendo essa experiência, que Deus tremendo. Aí foi que o Senhor me fez lembrar que o que me deu vida naquele dia, que me ajudou a me identificar com o próprio pastor, me ajudar a comunicar com a igreja, com todo o trabalho, foi a linguagem. E o Senhor me fez transportar para a ideia da Bíblia. E o Senhor falou assim, eu quero manifestar ao meu povo, mas o meu povo ainda não me conhece as minhas linguagens de manifestação. Quando o meu povo me conhecer e acreditar que esta linguagem que eu quero comunicar ao coração, não vai haver mais ruído nessa comunicação, e eu vou chegar no profundo do coração deles, e a minha palavra vai ser viva e eficaz. Porque muitos de nós, irmãos cristãos, ainda não temos a palavra viva e eficaz. Por quê? Não por culpa da palavra, mas por culpa de nós que não deixamos ela descer como espada que divide alma e espírito, juntas e medulas, como espada de 2 gumes. A gente não tem deixado a palavra descer. Por quê? Porque a gente quer que a palavra somente toque uma parte. A gente quer que a palavra seja a espada de um gume só, que ela toque a nossa alma, nosso bem-estar, nossa autoestima. Mas a gente não quer que ela seja de 2, que ela passe cortando o lado da alma, mas que ela traga vida no espírito. E quando a palavra desce, irmãos, isso é poderoso, é como a água que eu tomo aqui, ela precisa descer e ela vai tocar meu organismo. A palavra de Deus, ela desce nesta manhã e toca o nosso organismo, toca a nossa vida espiritual, ativa algo dentro de nós, que é a vida no espírito. A palavra de Deus, ela não pode ficar parada, ela não pode ficar aqui, vai dar náusea, vai dar problema, vai dar problemão, vai ser gigante o problema. A palavra ela precisa descer e tocar, e quando a palavra desce e toca, mostra que nós estamos conhecendo a linguagem do céu. E o próprio apóstolo Paulo nos ensina que tudo isso é possível
mas não é fácil. Vamos para Romanos 7. Volte um pouquinho, por favor. Linguagem, eu quero falar um pouco, andar no Espírito, mas vamos conhecer linguagens do Espírito. Porque através de linguagem nós vamos conhecer a vida no Espírito e o código para entrar em coisas mais profundas no reino espiritual. Eu não vou conseguir falar tudo que Deus me mostrou essa semana. À noite eu continuo, tá bom, irmãos? Mas eu estou aí no Espírito. Você diga amém? Eu estou aqui na onda do Espírito. Só não quero passar o tempo, mas o que não deve falar de manhã, a gente fala de noite. Romanos 7, 15 a 19. Quando você achar, diga amém. Enquanto isso, eu vou usar o melzinho do apóstolo, depois eu reembolso ele. Ele vai chegar aqui no outro domingo, não vai ter quase nada. Ele vai olhar para mim ali e vai falar. Então, eu vou reembolsar. Nota na listinha de farmácia aí. Quem achou, diga amém. Diz assim, porque nem mesmo, olha irmãos, apóstolo Paulo, hein, irmãos? Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Já aconteceu isso com você? Não precisa responder. Pensa só lá no teu interior. Ora, se faço o que eu não quero, consisto com a lei que é boa. E a gente leu lá que a lei não funciona. No Espírito a coisa é diferente. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha que interessante. O pecado exerce manipulação, mesmo a gente sendo cristão. Isso é muito sério. Estava falando até com o pastor Ale esses dias, sexta-feira, e a gente estava falando muitas vezes o evangelismo começa dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja precisam ser evangelizadas, discipuladas, não foi? Por quê? Porque há uma luta espiritual. As pessoas amam Jesus, mas não conhecem Jesus. Não sabem quem Ele é, não têm uma vida com Ele. Então, olha o apóstolo Paulo dizendo, neste caso, ele não estava dizendo que sempre, hein, irmãos? Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha o valor espiritual. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não faço, esse faço. Vou repetir o 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aqui começa uma linguagem. Eu querer entrar nos códigos, na linguagem do céu, na linguagem de Deus, nas linguagens espirituais. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, o apóstolo Paulo vai falar lá no 12, que se a gente quer viver a vontade de Deus, tem que mudar a nossa mente. Me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha como ele termina. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo na lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha o 8, vamos seguir um pouquinho. Agora, toma essa palavra nesta manhã. Hoje, coisas poderosas vão acontecer. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, essa lei não é do nosso espírito de homem interior, é uma lei do Espírito Santo. Porque a lei do Espírito Santo, em Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que eu vejo nesse texto? A ideia de andar em Deus, andar em Cristo e andar em Espírito. Porque, irmãos, fala de dentro, fala de aliança. E quando nós conhecemos o que é aliança, nós entramos na palavra, no profundo,
e nós damos liberdade para a palavra também entrar no nosso profundo. Se você entrar profundo na palavra, ela entra profundo em você. Eu vejo que o apóstolo Paulo, ele mostra para nós que há uma vida em Deus, que dá para se entender a vida no Filho, em Cristo, e por intermédio de tudo isso a gente consegue viver uma vida em Espírito. A vida em Espírito é uma vida, como a gente sempre fala, né, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não que ele seja menos importante, mas é para a gente entender o processo do mundo espiritual. Quando a gente conhece Deus, a gente vai conhecer o Filho de Deus, e através do Filho de Deus nós vamos ter experiências com o Espírito Santo. Então, para andar em Espírito Santo, a gente precisa vencer esferas espirituais, a gente vai precisar conhecer a Deus, nos aprofundar em Deus, ser apaixonado por Deus, conhecer a paternidade de Deus, conhecer quem Deus é, mas aí nós vamos conhecer o Filho, porque quem conhece o Pai conhece o Filho, quem conhece o Filho conhece o Pai, e agora nós estamos em Cristo, e agora que nós estamos em Cristo, a palavra do Pai entrou em nós e se tornou vida, e em Cristo nós somos nova criatura. Por quê? Porque nós tivemos um contato com o Pai, agora através do Filho, nós somos herdeiros espirituais, nós entramos debaixo de uma filiação espiritual, ativamos sobre a nossa vida o que é do Pai, entramos em Cristo, vivemos em Cristo, e então, com essa plenitude de Deus e do Filho, nós conseguimos ter uma vida no Espírito. Essa vida no Espírito vai trazer para nós, eu profetizo, o fluir das coisas de Deus, o fluir das coisas de Jesus, a revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque você está em Espírito. E quem mede a nossa vida espiritual, irmãos, é um termômetro. E esse termômetro não é eu olhar para a minha vida espiritual nesta manhã e dizer: ó, Paulo, você está bem com Deus, você está bem com Jesus, você está da hora com o Espírito Santo. Por quê? Porque esse termômetro seria muito egoísta da minha parte eu medir a minha vida espiritual. Quem mede é o próprio Deus, porque Ele sabe o quanto você está profundo nele, o quanto você está profundo no Filho dele e o quanto você vive por intermédio do Espírito dele. Voltando no texto, você não precisa abrir, Ezequiel fala sobre isso no capítulo 47, que havia um anjo com um cordel de medir na mão, que ele estava medindo a intensidade e o nível das águas. O que ele está dizendo ali? Deus vai enviar para nós a graça de nós decidirmos o quanto nós vamos entregar a nossa vida na mão dele, e a própria palavra diz que aquele anjo media. Tem gente que está bem, mas está com as águas no tornozelo. Tem gente que está com as águas no joelho, tem gente que está com a água nos lombos, tem gente que está com a água mais profunda. Não era quem estava no rio que media e olhava: minha água está dando no joelho. Não, mas era o anjo que passava com um cordel de medir na mão para medir. Te faço uma pergunta. Hoje de manhã, existem anjos aqui, diga amém. Está com um cordel de medir na mão. Está com uma fita métrica na mão. E ele está passando na frente de cada um de nós, medindo a nossa vida espiritual. Quanto que está a tua? Você entende isso? Que a nossa vida espiritual, andar no Espírito, não é alguma coisa que a gente vai conseguir medir, mas é o Senhor que vai medir em nós. O que nós precisamos decidir é nos entregar a esse agir de Deus. E quando nós nos decidimos entregar ao agir de Deus, o Senhor vai medir e a glória vai descer. Porque a glória apenas era a manifestação do quanto as pessoas se entregavam. Tinha gente ali que se entregava por tornozelo. A glória vai vir proporcional ao tamanho do tornozelo, pastor Marcos. Tinha pessoas que se entregavam com a glória no joelho. A glória vai vir proporcional sempre ao tamanho da nossa entrega. E eu vejo o apóstolo Paulo dizendo para nós aqui nesta manhã: eu tenho uma luta interna, mas eu me entrego totalmente para vencer essa luta interna, porque eu sei que a lei espiritual sobrepõe a lei da carne. Eu sei que existe uma lei da carne que me inclina para o pecado, que me faz cogitar as coisas do pecado, que o penhor dela é coisas da carne e que me ajuda a manifestar obras da carne. Mas eu sei também
porque tem uma lei do Espírito, que é da vida, que me livrou do pecado e da morte, e é nela que eu vou me apegar. Sempre, irmão, na tua vida vai ter uma lei do pecado e da morte. Sempre na minha vida e na tua vida vai ter essa lei, como também a lei do Espírito da vida. O que o apóstolo decide é: eu sei que existe uma luta interior que eu passo, uma guerra interna dentro de mim, mas eu sei que eu vou buscar a Deus, que eu vou me entregar para a lei do Espírito, porque a lei do Espírito sobrepõe a lei da carne, e no Espírito eu vou vencer. Quando a gente decide isso, irmãos, isso é tremendo. A glória vai subindo, a glória vai subindo, a glória vai subindo, e o apóstolo, o profeta Ezequiel diz assim: olha, essa água mais profunda não se pode medir, porque só pode se atravessar a nado. Irmãos, a gente tem que ter uma vida com Deus que não dê pé. Porque se der pé, a gente reconhece que a gente nos sustenta. Quando a água bate aqui e não dá pé, você tem que mergulhar, senão você morre. A glória de Deus, ela nos permite a viver a intensidade tão grande dela, ao ponto que a gente morra para a carne. A gente precisa morrer para o pecado. A gente precisa morrer para a nossa vontade. Quando a gente mergulha nos rios de Deus, a gente solta o pé e a gente se entrega, a glória de Deus vem e o Senhor nos conduz. Andar no Espírito é ser conduzido por Ele, é ser movido por Ele, é deixar Ele nos levar, Ele nos conduzir, Ele vai cuidar do nosso coração, Ele vai nos conduzir nas reações. Eu quero ver uma igreja que ande no Espírito. Eu quero ser essa igreja que ande no Espírito. Eu quero andar no Espírito. Eu não quero usar o Espírito como um kit de primeiros socorros, que eu ando do meu lado, mas uso só quando eu preciso. Que tem gente, pastor Arthur, que é assim com a vida espiritual. Anda como um kit de primeiro socorro. Eu creio na oração, eu creio na unção, eu creio no poder de Deus, mas eu não uso, está aqui do meu lado. Se eu machucar, eu passo mercúrio. Se eu precisar, eu passo óleo de unção. Eu vou seguindo com a minha malinha na mão. Eu não quero isso na minha vida. O que o Senhor nos ensina é que a presença de Deus tem que estar dentro de nós. A glória de Deus tem que estar dentro de nós. Eu carrego a glória de Deus, eu vivo para a glória de Deus, eu levo a glória de Deus dentro de mim. Não tem como eu estar nos lugares e não ser espiritual, não tem como eu viver uma vida como eu vivia antes. Hoje eu sou transformado pelo Espírito Santo. Essa é a visão de um cristão. Não tem mais como eu viver como eu vivia antes. Hoje eu sou liberto, sou transformado, o Espírito Santo está em mim. As coisas do Senhor acontecem. Quem pode dizer amém por isso? E essa linguagem nos possibilita conhecer mais a Deus. Se você estiver anotando aí, quero falar rapidinho sobre 3 estratégias que vão fazer você conhecer um pouco mais a linguagem do Espírito. 3 coisas que você pode fazer na tua vida que vai te conectar a um dialeto espiritual, como foi o exemplo da África, né? Não era idioma, era dialeto. Você vai se conectar a um dialeto espiritual, ao ponto que o teu coração vai conseguir entrar em coisas mais profundas da parte de Deus. Quem crê assim? Primeira linguagem espiritual é a oração e o jejum. Uma vida de oração e jejum. Crie dentro de você hábitos de oração. Crie dentro de você hábitos de jejum. Jejum parcial, jejum total, por 2 dias, por 5 dias, por 7, por 1 mês, por 21. Crie um hábito. Não fique preocupado com metas. Fique preocupado com o hábito. Não fique pensando, não, eu preciso ler a Bíblia inteira esse ano, pastor, o quê? Eu preciso ler a Bíblia inteira esse ano. Se você ler Salmo 37,5 e aplicar, já valeu. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para de ficar preocupado. E o mais Ele fará. Já vai ajudar muito a sua vida. Não fique preocupado com metas. Fique preocupado com o quê? Com propósito. Fique preocupado em criar um hábito. Qual que é um hábito que nós temos que criar? De orar sempre. Talvez você que nunca ora para comer. Pastor, a comida vai fazer mal sempre. Está fazendo mal porque eu não oro? Tira esse peso.
Tira esse jugo da tua vida. Você vai orar para comer em gratidão a Deus. Quando você orar, senta lá e fala: Senhor, me ajuda a lembrar de orar como eu estou orando hoje, porque eu sempre esqueço. Sei que você tem problema de esquecer. Você já chega e já come. Pede para o Senhor: Senhor, me ajuda a orar na hora de comer. Simples assim. Você vai começar a pegar uma fruta para comer, você vai pegar alguma coisa, vai sentar. Na hora que você vê o prato, teu espírito já vai lembrar, você vai orar. Não precisa fazer aquela oração longa, colocar a vida de oração que faz anos que você não ora, vai estragar a comida, vai esfriar a comida. Ora ali agradecendo a comida, já é um hábito. Não é assim? Uma coisa que eu raramente, na vida inteira, acho que eu nunca vi, ou se eu vi, foi 1, 2 vezes. Foi meu pai sentar para comer e não orar. Olha, irmão, raramente, hein? Raramente, acho que 1, 2 vezes na vida, e se aconteceu, não lembro nem quando foi. Toda vez que ele senta para comer, vamos orar. A vida inteira foi assim, irmãos. Estou falando em nome de Jesus. Por quê? Porque ele criou um hábito dentro dele espiritual. E por que ele ora enquanto ele vai comer? Ele ora pelo dia, quando é de manhã, e ora pela comida, não ora pelo dia inteiro. Então ele vai criando o hábito. A vida da gente precisa ter hábitos de oração. E esse hábito, irmãos, de oração, esse hábito de jejum, se começa quando? Hoje, nos mínimos detalhes. Ah, pastor, eu não posso fazer um jejum completo pela minha saúde. Faz um jejum parcial. Faz um jejum, jovem, de algo que te faz tomar o teu tempo. Olha, eu amo videogame, não consigo ficar sem jogar videogame. Faz um jejum de 2 dias sem videogame. E o tempo que você jogava videogame, você vai orar, jovem. Você vai ver que vai ser demais a tua experiência com Deus. Deus vai te respeitar. Porque para nós, adultos, eu estou fazendo jejum de videogame, acho que faz uns 20 anos. É da hora. Eu ficaria a vida inteira. Por quê? Porque eu nunca fui fã, meus pais sabem, quem anda comigo sabe, de videogame. Mas outras coisas para mim é sacrificial. Então Deus respeita aquilo que te interessa. E quando você tira ele do teu hábito e começa a orar, Deus fala com você. Jejum e oração é uma linguagem espiritual que quem está fora não vai entender. Por isso que a Bíblia fala, quando você estiver jejuando, não é para você sair com cara de apático, com cara de maracujá de gaveta, por aí. Aí alguém vai perguntar, por que você está assim? É porque eu jejuo. A Bíblia fala para não fazer isso. Mas a Bíblia fala para jejuar. A oração e o jejum, eles têm que fazer parte da nossa vida, irmãos. Oração e jejum. Você vai fazer um propósito. Essa semana eu vou jejuar, eu vou ficar sem almoçar, ou eu vou ficar sem tomar um café, e eu vou orar, e Deus vai falar comigo. Eu creio, irmãos, que o jejum, nós temos aí a pastora Tramontina, os pastores que falam sobre jejum. Jejum não é para conquistar, jejum é para ouvir Deus. Se você faz jejum e oração, você ativa a linguagem do céu sobre a tua vida. Você vai conseguir andar mais no Espírito. Por quê? Porque o jejum mortifica a carne, ativa o Espírito. A oração é uma linguagem com Deus. Oração é algo personalizado. Irmãos, você precisa orar mais. Nós precisamos orar mais, diga amém por isso. Falar sobre oração é muito difícil, porque eu sei que existe um nível de guerra, mas nós precisamos orar mais, porque a oração ativa a glória de Deus. E o que é a oração? É conversa. Estou conversando com você, isso chama sermão. Sermão é você conversar. Eu estou conversando com você. Nós estamos conversando com Deus. Nós estamos falando com o Espírito Santo nesta manhã, diga amém. A oração é uma conversa com Deus. E nós temos que nos tornar íntimo de Deus através da oração. Tem irmãos até que estão com sono já. É sério mesmo. Comecei a falar sobre oração, daí começou a dar umas pescadas. Pegou jabagre, pescada branca, matrinchã. Já pegou uns peixes grandes aí, viu, pastor Jorge? Lá embaixo vai ter uma refeição completa, viu? Pintado, o que mais vai ter lá hoje? Oi? Traíra não, irmão. Deus me livre. Dourado. Igual o japonês, né? Foi pescar dourado, não, dourado de lá, né? A ideia de Deus é nos levar, irmãos, para perto do Espírito.
Diga amém por isso. Nós precisamos conhecer a linguagem da oração e do jejum. Uma outra coisa que eu vejo, segundo ponto, é uma vida de adoração. Nós precisamos criar uma visão espiritual dentro de nós. Nós estamos mais expostos a uma vida terrena do que uma vida celestial. O que nós precisamos aprender não é lidar com a vida celestial, porque ela já é celestial, mas é administrar, como Tiago nos ensina, as provações da vida terrena no Espírito. É saber reagir a problemas, a lutas e a dificuldades, nós vamos orar por isso no final, no Espírito. Quando alguma coisa não sai como você quer, como você fica? Quando aquela empresa de telefonia te liga 5 vezes, na hora que você não pode atender, te irrita? Eu também, mas como a gente reage, o que sai da nossa boca, o que a gente pensa? Quando aquele mês não saiu como você planejou, ali são termômetros de como está a vida espiritual. Vida de adoração é uma vida de visão espiritual. A gente sofre quando as coisas não saem como a gente planejou. Isso é pecado? Não é pecado, mas eu quero que a gente possa pensar nesta manhã o quanto isso tem nos prejudicado. E até que ponto a gente sofre, e até que ponto a gente também deixa de sofrer para reconhecer que foi um livramento de Deus. Que Deus estava naquele negócio, que Deus estava naquele, entre aspas, imprevisto, que Deus estava quando aquilo não rolou como a gente pensava que ia rolar, que aquela grana não caiu no dia que a gente pensava que ia cair, e deu uma irritada, e deu uma agitada, porque mexeu com o nosso orçamento, principalmente a gente como homem. Como a gente reage nesse sentido? É claro que a gente não gosta, né? Ah, eu estou mó feliz, faz 3 meses que eu não recebo. Estou mó feliz, não recebi meu salário, estou mó bem. Bem, a gente não fica, a gente fica preocupado. Mas a ideia de Deus é nos mostrar uma vida no Espírito. Até que ponto essa preocupação, ela vai chegar como preocupação e não vai surtir efeitos negativos na nossa vida, e a gente, no meio de dificuldades, vai reconhecer que Deus está no controle. Essa é uma vida de adoração. Uma vida de rendição a Deus, de adoração, quando as coisas estão concorrendo e está fluindo, é muito fácil. O que o apóstolo Paulo me ensina, eu estou difícil, estou passando dificuldade, não está sendo fácil, mas eu reconheço que é uma lei do Espírito da vida que sobrepõe a lei da minha carne, e nela que eu quero ficar. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender? Que andar no Espírito nem sempre vai ser mamata. Diga comigo, nem sempre vai ser mamata. Vai ter momentos que nós vamos precisar lutar contra nós mesmos. Por quê? Porque a gente se irrita, porque a gente se estressa, porque a gente fica nervoso, porque a gente fica preocupado, porque a gente tem um Google na mão, que a gente muitas vezes não quer esperar em Deus, a gente quer pôr no Google, peraí, que lá o Google vai me falar a respeito disso que eu estou enfrentando. Nós temos que entender que reações naturais são naturais. Mas quando a gente tem uma vida espiritual, automaticamente entra a voz de Deus, a orientação de Deus, que sobrepõe a nossa preocupação, nosso coração se acalma, a paz que excede o entendimento entra e guarda o coração. É como uma pessoa com diagnóstico, ela tem um diagnóstico, uma sentença médica. Aquela sentença tocou o entendimento dela, cobriu o entendimento. Por quê? Porque ela sabe da sentença, ela sabe do diagnóstico, ela sabe da dor, ela sabe o que precisa tomar, ela sabe o que pode acontecer amanhã, porque o médico ou a internet mostrou todo tipo de pesquisa daquela enfermidade que aquela pessoa está sofrendo. Então, aquela pessoa, de fato, está dentro de uma enfermidade e sabe os riscos daquela enfermidade. Então, o entendimento daquela pessoa está totalmente vulnerável diante daquela enfermidade, sim ou não? Por isso que a Bíblia fala, a paz do Senhor excede o entendimento. A paz do Senhor não rouba o entendimento. Toma essa palavra nesta manhã.
A paz do Senhor não rouba a inteligência, não rouba o entendimento, não rouba a consciência, não rouba a ideia de você saber o que você está passando. Mas a paz do Senhor excede o teu entendimento. E quando a gente tem uma vida de adoração, uma vida do Espírito, a gente vai ter uma plenitude do Espírito, que chama paz, que é o Senhor Jesus, que diz: eu vos dou uma paz que o mundo não pode dar. Aí você vai, por exemplo, essa pessoa da nossa história aqui, não é uma pessoa que está aqui, ou que eu imaginei, mas uma pessoa conjecturando uma situação, vai para uma sala de tratamento médico. E naquela sala de tratamento vai ter ela, pessoa A, e vai ter outra pessoa, pessoa B, com o mesmo tipo de enfermidade, com o mesmo tipo de doença, com o mesmo tipo de sentença. Mas a diferença está aqui, que o A é um crente cheio do Espírito Santo, que anda no Espírito, tem vida com Deus. E o B não. Ou seja, o B, ele está lutando contra o entendimento. Ele libera a palavra sobre o entendimento. Ele vive o entendimento. Ele só fala do que ele entende. O A, ele não vai se mover pelo entendimento. Ele vai mover-se pelo Espírito. Porque a paz do Senhor excede o entendimento. A sala de tratamento, talvez da quimioterapia, seja a mesma. O que muda lá é a gondolazinha da cama de um, a cortininha a cama de outro. Mas aquele camarada A está cheio do Espírito Santo, crê que aquele remédio vai ser um instrumento, mas que a cura vem do alto. O poder de Deus vem porque a paz excede o entendimento. E para terminar, essa segunda parte, como alcançar uma vida de adoração, uma vida no Espírito? Através, irmãos, de uma vida na palavra. Grave isso. Uma vida espiritual é ativada para quem tem vida na palavra. Uma vida na palavra. Uma vida na palavra. Não é uma vida na letra da palavra, mas no espírito da palavra. Uma vida mais profunda. De Hebreus 4:12. Vamos colocar Hebreus 4:12 como objetivo, que a palavra desça e toque onde ela tiver que chegar nesta manhã, amém ou não amém? A vida na palavra possibilita esse camarada A passar o que ele está passando de uma forma diferente do que o camarada B. A vida no Espírito ativa esse cara a estar enfrentando dificuldade, mas está profetizando, está liberando palavra, porque ele sabe que ele não é dele, ele foi comprado por um alto e precioso sangue, e o sangue de Jesus está sobre a tua vida e a vida desse cara, e garante a vitória. Talvez, irmão, talvez, não sei, alguém que está ouvindo essa mensagem seja esse A hoje. Ou alguém que está ouvindo essa mensagem seja esse B. Mas eu libero uma palavra em nome de Jesus, de cura. Eu libero uma palavra de restauração. E de uma palavra para esse B, que ele tenha um encontro com Deus poderoso. E que ele tenha a fé que o A tem, para vencer como o A está vencendo, no nome de Jesus. Isso possa gerar ânimo, gerar vida, gerar fé. A linguagem do Espírito, irmãos, é isso. Começa com a oração e com o jejum. Habilita uma vida na palavra, uma vida com Deus, nos faz ser diferente. E o terceiro ponto, a terceira linguagem do Espírito, é a linguagem da paixão. Quem está aqui, diga amém. Estou terminando já. Eu tenho orado muito a Deus, e o Senhor tem me mostrado exemplos de pessoas, sobretudo da palavra e sobretudo de Jesus. Até lendo bem Filipenses, quando a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Jesus era apaixonado pelo seu propósito de vida. Jesus era apaixonado pelo aquilo que ele fazia. Ele obedeceu 2 vezes. Ele obedeceu até a morte, e até a morte de cruz. Mas ele não fez tudo isso para que, como termina o texto, ao nome dele, todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Nós temos que parar de fazer as coisas procurando resultado. Nós temos que fazer as coisas motivado por quem Deus é. Irmãos, isso é demais. Isso é demais. Eu vejo Jesus, narrado pelo apóstolo Paulo em Filipenses, deixando para nós o exemplo
de alguém que era apaixonado. Eu vejo o apóstolo Paulo repetindo a história de Jesus, também apaixonado por Jesus, como o apóstolo Paulo era. A pessoa apaixonada, ela entende que a lei da paixão sobrepõe a lei da morte, a lei da sentença. Apaixonado. A Bíblia diz que Jesus veio, se entregou, veio em forma de homem, se humilhou em forma de servo. Olha que texto lindo, irmãos. E foi tremendo o que Jesus fez. Jesus se entregou, não porque ele iria ser exaltado, no final do texto, não porque ele iria ser coroado, porque ele já era filho de Deus, ele já era coroado, mas ele veio porque ele era apaixonado pelo Pai, ele veio enviado pelo Pai, ele veio como primícias das criaturas, ele veio para cumprir um propósito, ele veio para nos salvar, ele estava apaixonado por salvar. Jesus não veio com um resultado, olha, vai, porque se você fizer isso vai ter resultado. Ele veio por um propósito de coração, ele veio se entregar de coração. Quem anda no Espírito não se move por resultado, se move por propósito, se move por paixão, se move pelo Senhor, é apaixonado pelo Senhor. Deus está à procura, irmãos, de uma igreja apaixonada por Ele. Deus está procurando, irmãos, uma geração apaixonada por Ele. Deus está procurando uma geração que o adore em espírito e em verdade. Em verdade é mais difícil do que em espírito. Porque em espírito, a Bíblia falou para nós hoje que o espírito está pronto. A ideia é em verdade, é a alma ser tocada para adorar o Deus que o adora em espírito. Porque todos nós estamos preparados para adorar a Deus em espírito. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso, então a gente adora em espírito, mas o desafio é adorar em verdade. Quando a nossa alma se rende à adoração, isso mostra um diagnóstico: somos apaixonados, nossa alma não mais nos influencia. Agora eu adoro o Deus de toda graça, eu amo esse Deus, eu amo Jesus, eu faço por Jesus, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, não pelos resultados que eu vou ter, mas pelo Deus que eu tenho, Jesus Cristo, Rei de Israel, o Rei de toda glória, é nele que eu faço, é por ele que eu me movo, é por isso que tudo acontece. O apaixonado conhece a linguagem do Espírito. Quando você está apaixonado, você consegue entrar em coisas diferentes. Quem está apaixonado por Jesus já está entendendo o que eu estou falando. O apaixonado, ele consegue tirar a melhor selfie. Vou trazer para os dias de hoje. Estou pensando, sabe quem? A gente apaixonado por Jesus? Num fã-clube. O fã-clube, ele é apaixonado. Ah, pastor, tem idolatria? Tem muito. Não vamos mexer nesse mérito. Mas ele consegue sentar nas melhores cadeiras dos shows. Ele consegue viajar no mesmo voo do artista, porque não sei quem deu informação, ele comprou a passagem no mesmo voo do Roberto Carlos. Isso é demais, Roberto Carlos. Música, lançamento, como é grande. Lançamento, hein, moço? Essa aí, não sei se você não conhecia, essa é nova, hein? Como é grande. Vai se lançar no final do ano, essa aí. Lançamento. Todo final de ano tem um lançamento, Roberto Carlos. Não é assim? Nossa, seu pai é assim, Roberto Carlos. É assim? O que a gente precisa entender? O fã-clube faz loucura por quem ele ama. Não é assim? Não é assim, irmãos? Não é assim? O camarada que torce para o time dele, não como a gente torce, mas o camarada que tem um negócio maluco pelo time, ele consegue ficar no mesmo hotel do jogador. E o cara consegue, o cara do hotel, que põe ele do lado do quarto do camarada lá, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Pensou? Você vai ver o jogo do Palmeiras numa cidade, fica no mesmo hotel, do lado do quarto do Abel Ferreira. Você consegue ouvir o cara escovar o dente. Um Abel Ferreira escovando o dente, irmão. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Eu consegui sentir o chulé,
do Dudu quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, porque eu estava do lado. Essa é a ideia do fã-clube. A motivação de um fã-clube é estar do lado de quem ele está apaixonado. A minha e a tua é estar do lado de Cristo, é sentir o perfume de Cristo, é ser batizado com o Espírito Santo. A nossa ideia é estar mais perto de Deus, é conhecer a linguagem do céu, é tirar selfie, é estar do lado do Espírito Santo, é se conectar com a graça, com a plenitude do Espírito nesta manhã. Pensa nisso, irmãos. O apaixonado por Jesus, ele se move para fazer as coisas para Jesus. Eu conheci um cara que ele era muito apaixonado por um cantor. E um dia eu falei, como que você consegue umas coisas assim? O tal do Luan Santana. Eu falei, como que você consegue, essas coisas? Você é doido. Diz que ele pega o cara, ele consegue pegar o cara saindo do avião que ele está descendo, e ele vai lá na porta do negócio, o negócio é bem doido assim. E ele começou a me dar, falou, é assim que eu faço. Eu conheço o cara que é um dono da agência que vende as passagens para a empresa dele. Eu consigo a agenda dele 1 ano antes dele publicar na internet. O voo, antes do cara emitir, ele já me dá um número do voo. Quando eu quero ir, ele já compra perto do assento que ele marcou para o cara. Falei, que louco. Você é doidão mesmo. Ele falou, eu sou. A gente é fã-clube mesmo, Luiz Santana, não sei o quê. Eu estava pensando, irmãos, será que a igreja, eu e você, estamos nessa vibe para nos encontrar com Jesus? Será que nós estamos, Lu, nessa pegada de querer saber o que vai acontecer, de chegar mais cedo nas coisas de Deus, com o jovem aí, quando voltar o tal do Descende, ir lá para o Descende, fazer as coisas de Deus, se apaixonar pelo Deus de toda graça? A linguagem do céu funciona com paixão. Eu termino nesta manhã deixando essa palavra no teu espírito. A linguagem do céu funciona com paixão. Pessoas apaixonadas tocam o trono da graça. Pessoas apaixonadas entram no mundo espiritual e conquistam. Pessoas apaixonadas andam no espírito. Não sofrem por antecipação, porque sabe que tem um Deus que é a sua provisão, é um Deus que é o teu maná, é um Deus que te sustenta, é um Deus que te provê. Todos os dias de 2021, Ele diz para você e para mim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Espera em mim, porque eu vou te proteger, eu vou te sustentar, eu vou te abençoar. Apenas seja apaixonado por mim, diz o Senhor, que eu vou te levar a lugares mais profundos. Esta manhã eu entrego essa palavra para o teu coração e para o meu. Que entremos nas linguagens do Espírito e nos conectemos ao Senhor de tal forma que a gente o conheça e se entregue de todo o nosso coração. Hoje à noite a gente continua a falar um pouquinho mais. Vamos orar? Eu posso orar por você? Você pode fechar os seus olhos. Você que está em casa, faça isso nesse momento também. Há uma unção do Espírito Santo aqui, irmãos. Há uma glória do Espírito Santo aqui. Há um desejo dentro de nós de nos encontrar com o Senhor. Sabemos que estaremos com Ele na vida eterna, mas quando a gente consegue alinhar o pensamento de Tiago e o pensamento de Paulo, a gente consegue discernir que isso não vai ser uma tarefa rápida, é uma tarefa longa, mas é uma tarefa necessária. A ideia de andar no Espírito, de vencer provações e tentações no Espírito, de vencer a carne no Espírito, de ser cheio do poder do Espírito. Quando as lutas vierem como uma tempestade nos afundar, a gente conseguir entender
quando somos nós e quando é o Espírito. Deixa o Espírito Santo te mover para andar com Ele. Deixa o Espírito Santo te mover a ser apaixonado por Ele. Ore andalabassuri cantalabashere andalabashe. E andarabashou cantarabassuri andalabashe. Nós queremos te conhecer, Senhor. Mas nós queremos prosseguir em te conhecer. Queremos estar mais perto do teu coração. Ser mais apaixonados pelas tuas coisas, mais apaixonado. Mostra para nós, Pai, que o nosso propósito de vida, Pai, não é a nossa profissão, a nossa carreira, é glorificar o teu nome. Nossa profissão, a nossa carreira, apenas são meios pelo qual Deus permite, onde estamos, glorificar o teu nome. Mas a nossa grande comissão é exaltar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ter uma vida de identificação. Porque toda linguagem nos identifica. A linguagem, ela sincroniza, ela atrai. Nós não queremos ser cristãos de domingo. Ser cristãos porque o nosso pai, nossa mãe foi cristão. Pedimos que o Senhor nos dê experiências pessoais com o Senhor. Experiências com teu Espírito. Profundas, particulares. Pai, nós queremos te conectar com o nosso coração. Ainda muitas coisas dos nossos corações estão conectadas a sentimentos, a reações do mundo. Como o apóstolo Paulo, meu Deus, me fala no texto aqui, porque as coisas da carne cogitam as coisas da carne. Pai, a gente quer parar de cogitar, a gente quer começar a crer. A gente quer parar de deduzir, a gente quer começar a entender. A gente quer começar a ser uma igreja mais profética, mais profunda, mais produtiva em Ti, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda cada um de nós, Teus filhos, nesta manhã, meu Pai, a vencer as suas lutas no Espírito. Porque é muito fácil quando a luta vem pegar o telefone e ligar para qualquer tipo de socorro que não venha de Ti. Nos desesperar, gritar, jogar tudo para o alto, nos revoltar, mas nós queremos que o Senhor nos ajude a vencer as nossas lutas no Espírito. Nos ajuda, Senhor, a nos manter como estamos aqui num ambiente de glória. Ajuda-nos a nos manter, Senhor. Porque lá fora, Senhor, tem um monte de desafio. Mas o que nós mais queremos é nos manter no Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai, que sejamos como um vento, que não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido no Espírito. Te dou toda a honra e toda a glória por esta manhã, Pai, pela obra do Teu Espírito Santo, por nos ensinar a Tua palavra, por nos revelar
as Escrituras. Que a semente da Tua palavra, Pai, não se perca em nossos corações. Que nenhuma ave, nada venha roubar. Que tudo seja por Ti direcionado para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Vamos andar no Espírito. Vamos fluir no Espírito. Vamos desejar mais o Espírito. Vamos nos entregar de todo o nosso coração para o Espírito. Crie na sua casa, até vou falar um pouquinho hoje à noite sobre isso, como criar ambientes espirituais. Ambientes nos fazem fluir. Se você vai num mercado lotado, somente num momento como esse, você fica meio assim, capaz de você esquecer alguma coisa, até que você anotou na lista. Porque aquele ambiente te prendeu. Você entrou, pegou alguma coisa, passou no caixa, foi embora. Talvez chegue em casa, você olha a lista e fala, esqueci. Porque aquele ambiente mexeu com você. Você foi para o mercado para bater aquela lista, comprar aquela lista. Chegou lá, estava lotado, você se sentiu meio assim, não conseguiu. Agora imagina a força, irmãos, pastores, de um ambiente espiritual. Nós somos construtores de ambientes espirituais. Sabia disso? Tudo que pertence a você, à noite a gente fala mais. Eu profetizo que coisas sobrenaturais vão acontecer na nossa família, na nossa casa, nos nossos dias, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, de uma forma fundamental, que a nossa vida não vai ter outra necessidade, outro prazer. Nós vamos viver debaixo de uma paixão sobrenatural por Jesus e vamos nos entregar por esta causa, em nome de Jesus. Antes da gente ofertar, eu quero dizer para você, você que está em casa, hoje aqui existe algo profético. Eu não sei se você percebeu. Olhe para cima. Olhe para cima, pode olhar. Você percebeu que são lâmpadas novas? Que foram colocadas essa semana? Primeiramente eu quero agradecer a Deus e a todos os irmãos, Francisco, os irmãos que prepararam esse ambiente. Mas sabe que o Senhor falou comigo ontem quando eu estava aqui? Isso é profético. Porque luz fala de direção. Você está debaixo de uma direção. Você está debaixo de uma direção. E nada que acontece num templo espiritual não é espiritual. Tudo que acontece aqui dentro é espiritual. A partir do momento que essas luzes foram colocadas, o Senhor estava falando comigo, eu estou dando novas direções, novas estratégias, estou dando uma condução nova para o meu povo neste tempo. Não são lâmpadas apenas de LED para economia, para facilitar processos. Isso são coisas administrativas, mas no sentido espiritual, que é o que vale, pega essa mensagem: nova luz, novo tempo, nova direção, novos milagres, algo de Deus para acontecer para a tua casa. Você está exposto a esse ambiente, você está nesse ambiente de unção. Receba na tua vida, na tua casa, tudo aquilo que Deus preparou nesse ambiente de glória para você que está aqui pela manhã receber, em nome de Jesus. Nova luz. As luzes estão alinhadas, ó. Eu quero profetizar um tempo de alinhamento na tua vida. Eu quero declarar, ontem eu estava aqui pela manhã, o Senhor mostrou, assim como essas luzes estão alinhadas, eu estou alinhando as famílias, eu estou alinhando propósitos, estou alinhando sonhos. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, um tempo de alinhamento que estiver fora de linha. Deus vai produzir alinhamento no teu espírito, na tua fé, neste tempo, na tua casa. Eu te abençoo, em nome de Jesus. E nesse sentido nós vamos ofertar.
Senhor, eu selo isso na minha vida, eu creio nisso na minha vida, eu oferto nesse propósito, eu creio que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida e para a minha casa, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de ofertar. Abençoa, Senhor, nossos propósitos, abençoa, Senhor, nossas primícias, nossos dízimos, sementes, aqui em casa, também ali pela maquininha do cartão, não importa como, importa que entreguemos, Senhor, tudo que é o melhor ao Senhor. Abençoa, Pai, abençoa, porque a Tua palavra diz que aquele que dá em boa medida será abençoado. Na boa medida, na recalcada, na sacudida e na transbordante vos darão. Abençoa o Teu povo, multiplica, que haja entrega, fluir do Teu Espírito também neste momento, de uma forma tremenda e poderosa. Obrigado, Deus, por este louvor, que vai ministrar o nosso coração também. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, e que a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, abençoa a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém.